Olá, galera, você que está a fim de papo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. E hoje estamos aqui com as realizadoras da campanha Maio Furta Cor. Vamos conversar com elas então. Estou aqui do meu lado a Ivana da Cruz Carvalhal. Oi, Ivana, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. A Ivana, ela é psicóloga clínica há 13 anos, é especialista em psicologia humanista e existencial, trabalha como psicóloga, estava trabalhando, né, como psicóloga na Fundação Assistencial Social da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e esteve realizando atendimento psicológico individualizado para mulheres em situação de violência na Casa da Mulher. Também faz atendimentos particulares na modalidade presencial e online. Tem uma página no Instagram com conteúdos sobre a psicologia e os relacionamentos humanos. Para quem quiser saber mais sobre o trabalho da Ivana, é só lá, @Ivana Carvalhal. É isso, Ivana? Isso aí, obrigada. Desculpa, chamei de Irvana, é que eu tenho uma amiga muito chegada mesmo, foi minha professora do curso, e ela chama Irvana. Vou tentar aqui não chamar errado de novo. Acontece, tem Nirvana também, dá para confundir. O meu nome é Ismael, ninguém me chama de Ismael. Qualquer coisa com El, Daniel, Samuel, Ezequiel, menos o meu nome. Mas é bom, eu me acostumei já com isso. Também está junto com a gente aqui a Juliana Gibala Carrico. Ela é tecnóloga em fabricação mecânica, como tem formação em tecnóloga em fabricação mecânica, já atuou 7 anos na indústria e teve essa vida transformada após a maternidade. Ali nasceu uma mãe, doula, e vivencia na pele a falta de tratamento preventivo da saúde mental. Atua como doula desde 2021 e sua principal luta é pelo fim da violência obstétrica. A gente vai falar bastante sobre esse assunto aqui. Também é representante da campanha Maio Furta Cor em Ponta Grossa e diariamente traz conteúdos, assim como a Ivana, nas redes sociais sobre maternidade, rotina, gestação, a arte de doular e saúde mental materna. Para acompanhar todo esse universo de conteúdos, tem 3 lugares aqui, @a.doula. Todas essas coisas vão estar na descrição do vídeo, então vocês não se preocupem, a gente fica anotando, está na descrição do vídeo lá, a.doula.ju, tracinho embaixo, Carrico, @doulas.grossa também e @onda Furtacor Ponta Grossa. E temos também mais uma convidada aqui. Deixa eu pegar o currículo dela aqui, porque está em outro lugar. Ah, meu Deus. Está aqui. Vamos lá. Está aqui a Carolina Rodrigues de Andrade. Oi, Carolina, tudo bem? Oi, Ismael, tudo bem. Então, tá bom. A Carolina é enfermeira especialista em saúde coletiva e atenção primária. Há 8 anos sendo mãe e estudando maternidade e educação sem violência. Atualmente está buscando se recolocar no mercado de trabalho. É uma das representantes da campanha Maio Furta Cor em Ponta Grossa. Então, vamos lá. Antes de a gente começar realmente a entrevista, a gente tem aqui no canal um espaço para os nossos apoiadores. São pessoas, são entidades, instituições que colaboram com o nosso canal, né, para a gente manter no ar, porque não é nada de graça aqui. Tudo tem o seu custo. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre um dos nossos apoiadores, que é o sindicato, o Sintesu. Vamos colocar ali a loginho na tela. É o Sindicato dos Docentes e Agentes Universitários do Ensino Superior Estadual de Igarapuava e Irati. E essa semana que passou, né, que estamos vivendo ainda, hoje é sexta-feira, né, houve uma audiência pública em Curitiba para tratar justamente dos detalhes envolvendo a campanha salarial dos funcionários públicos estaduais do Paraná. Pode subir o link? Opa, está aqui. Audiência pública discute database e política salarial de servidores. Então, lotou o plenarinho da Assembleia Legislativa, né, professores, pessoal da saúde, vocês que já trabalham na saúde sabem como é que é o serviço público, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Os servidores públicos do Estado, não sei se vocês já acompanharam essa situação, eles estão com uma defasagem de 42% em seus salários. Desde 2016, eles não recebem a reposição da inflação, uma coisa básica. Todo trabalhador recebe, né? O trabalhador da iniciativa privada, é uma lei, né, do salário mínimo, por exemplo, todo ano o salário mínimo é recomposto. E os trabalhadores médicos, enfermeiras, agentes de saúde, professores da rede estadual, todos da rede estadual do Poder Executivo.
Então, desde 2016 para cá, eles receberam 5% apenas. Então, e a defasagem acumulou em 42%. Basicamente, se você trabalhasse 12 meses no ano e ganhasse 13º, são 13 salários. Desses 13 salários, eles ficam sem 5. Outra comparação é você trabalhar 30 dias e receber por 21 ou 22 dias apenas, ou até menos. Né? E teve essa audiência pública, vários parlamentares estiveram presentes, e agora, na semana que vem, há uma avaliação por parte do FES. Né? Estiveram ali os parlamentares, o professor José Lemos, do PT, Requião Filho, Luciano Rafaim, Arilson Chiorato, Ana Júlia e doutor Antenor, todos do PT, e o Evandro Araújo, que é do PSD, é um parlamentar da base de apoio ao governo Ratinho, mas ele sempre tem um diálogo tanto com o pessoal da oposição quanto com os servidores que têm trabalhado nessa intermediação junto ao governo, e os parlamentares federais Tadeu Venere e Carol D'Artori. Então, essa foi um momento dos apoiadores. Na semana que vem, o FES se reúne novamente para fazer uma avaliação dessa audiência pública e quais serão os passos aí para tentar pressionar o governo Ratinho Júnior a conceder um aumento maior. Ele ofereceu 5,79, é muito pouco, perto de 42. Né? Ó, eu estou devendo para você um caminhão de sorvete, mas vou te dar um só agora. Depois a gente dá o resto. E também uma política salarial, forçar o governador e o governo a fazer uma política salarial de reposição desses 42%. Então, e você também, assim como o Sintesul já nos apoia, você que está aí pode apoiar. A nossa chave Pix também está na descrição do vídeo, mas você pode apoiar curtindo esse vídeo, compartilhando o canal, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações para que você, cada vez que a gente produzir um conteúdo, você seja informado, e possa ver e avaliar e comentar e xingar ou elogiar, né? Faz o que você quiser lá nos comentários. Só não pode falar palavrão lá que tem... os comentários estão restritos a ofensas. Então, né, sem ofensa, pode criticar à vontade, que a gente está aí para isso mesmo. Então, uma das coisas aqui, vamos começar a entrevista aqui com a Ju. Ju, você é doula, né? E doula, eu estava até comentando antes aqui com a gente, aqui no off, né? Eu falei assim, vamos explicar certinho para o pessoal o que é doula, porque o universo masculino é totalmente ignorante em relação a isso. Mas você falou que não é só o universo masculino que é tão desinformado sobre isso, que as mulheres também precisam saber, né? E por isso a gente está aqui para falar sobre esse assunto. O que faz uma doula? O que é uma doula? Gente, boa noite. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de abrir esse espaço para a gente conversar tanto sobre a doulagem quanto sobre a campanha Maio por Ter Cor. Então, a doula, o principal papel dela é dar suporte emocional e físico para as gestantes, mas também para a pessoa que vai acompanhar a parturiente no momento do trabalho de parto e parto. E existe um processo, quando a gente está no trabalho de parto, que se chama partolândia, que é como se fosse uma realidade alternativa para as mulheres. E, nesse momento, às vezes, a gente fica em extrema situação de vulnerabilidade e quem precisa assumir o papel de responsabilidade pelo que a mulher deseja é o acompanhante, ou a acompanhante, quem ela escolher. O nosso papel tem grande importância na educação perinatal ou no pré-natal, né? Antes do momento do parto, mas na questão de conhecimento, de passar informações, né? Cada doula vai ter uma maneira de trabalhar, mas o ideal é que todas as informações sejam baseadas em evidência científica. Né? É bem recente, na verdade, essa questão de evidência científica no meio da medicina. Então, ainda tem muitos médicos, principalmente aqui em Ponta Grossa, que é uma cidade, né, conservadora. Então, muitos médicos ainda praticam muitos procedimentos sem embasamento científico, que acabam, por muitas vezes, mutilando o corpo da mulher. Então, a gente ouve muito das mulheres, principalmente da geração anterior, né, nossas mães e nossas vós, um processo chamado piquezinho, epísio, que é um corte feito na vagina, que hoje a gente sabe que é considerado uma violência obstétrica. Inclusive, violência obstétrica é um assunto que a gente traz muito na educação perinatal, porque quando é o momento do trabalho de parto, a doula fica sem voz. Então, dentro da hierarquia do hospital, vai ter o médico, vai ter a enfermeira, vai ter a técnica de enfermagem e aí vem a doula. E quando a gente acaba, né, respondendo à equipe, a gente pode ser convidado a se retirar da sala.
Inclusive, até algum tempo atrás, deixa eu fazer uma pequena interrupção aqui, havia alguns locais que proibiam a presença da doula na hora do parto, né? Na verdade, existem vários lugares no Brasil, né, e no mundo que ainda proíbem a presença da doula, porque existe a lei do acompanhante desde 1990, que por muitos anos nem foi respeitada, né, isso a nível nacional. E a lei da doula, aqui em Ponta Grossa, se eu não me engano, ela existe desde 2014. Não vou lembrar bem certinho. Acho que no Brasil é desde 2013 desde e 2013, aqui é 2014, né? Eu sou doula desde 2021, né? Então, estou ainda conhecendo um pouco, né, dessa parte mais burocrática, assim. Só que ano passado foi aprovada uma lei estadual no Paraná, né, que teve a autoria do Goura e de mais 2 deputados, uma deputada e um deputado. E aí essa lei que permite que a presença da doula, além do acompanhante, seja em todas as maternidades do Paraná. A gente ainda tem resistência de várias maternidades, inclusive tem maternidade aqui em Ponta Grossa, que não respeita bem certinho a lei. Outra briga que a gente tá para fazer ali também. Então, ainda existem hospitais que não permitem, ainda tem lugares que precisam lutar. Mesmo né? com lei e tudo. Mesmo com lei. Mesmo acompanhante, às vezes, não mesmo permitem, acompanhante, né? às vezes, mesmo acompanhante, às vezes, é barrado e tem que brigar para conseguir entrar. E essa é a importância também da doula falar, existe uma lei, você precisa fazer valer, você tem o direito de estar lá dentro, e você precisa estar lá dentro, né? O acompanhante geralmente é o pai ou alguém da família, é isso? Alguém que a gestante escolha, né? Na grande maioria é o pai, né? Porque fez toda parte do processo de gestação e tudo. Mas é importante que essa pessoa escolhida pela gestante seja uma pessoa que vai se estudar também, que vai se informar e que vai fazer bem para ela no momento do trabalho de parto. Porque é muito importante esse papel do acompanhante. A gente fala que é o advogado da gestante, né? Então, vai chegar um certo momento que a gestante às vezes não vai conseguir falar por ela mesma, ou às vezes não vai querer falar. E essa pessoa que ela escolhe como acompanhante precisa ter esse papel mesmo. Então, a gente até brinca que o defensor vai ser sempre acompanhante, e ele pode falar qualquer coisa para a equipe. Ele pode discutir, mas a gente, como doula, realmente acaba ficando sem voz. Então, a gente traz muito na educação perinatal as informações sobre o cenário obstétrico da cidade, né? Qual seria o melhor lugar para parir ou o menos pior lugar para parir. O que são as violências obstétricas, né? O que é considerado violência obstétrica. Sobre fases do trabalho de parto, o que esperar, qual é o momento ideal para ir para a maternidade, porque não precisa ir logo, acabou essa história, na grande maioria das vezes, tem um tempo seguro para esperar. Tem uma fase que você pode ficar em casa, se alimentando, descansando. E aí, a gente vai, né, sempre recomendar para ir na fase ativa do trabalho de parto. Então, a gente ouve, às vezes, que as mulheres ficaram 3, 4 dias, uma semana em trabalho de parto. E, na verdade, boa parte disso, digamos assim, 90% da parte, ela estava em fase latente. Mas como a gente não costuma estudar sobre isso, a gente acha que já começou ali, nas primeiras dores, já é o trabalho de parto, e a gente conta todo esse tempo como trabalho de parto. Mas existe a fase ativa, que é onde realmente a gente recomenda ir para a maternidade, que daí seria o lugar mais seguro, que daí está mais próximo do bebê chegar. E além das fases de trabalho de parto, a gente também fala sobre o plano de parto, que é um documento recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Não precisa ter uma doula para fazer esse documento. Qualquer mulher pode fazer isso, existem modelos na internet, mas você precisa fazer esse documento baseado no que você estudou. Se você só dá um Ctrl+C, um Ctrl+V lá na internet de qualquer documento, você nem sabe o que são aqueles nomes, o que são aqueles termos que tá ali, então você vai colocar qualquer coisa, vão fazer qualquer coisa com você. E existem, né, gente? Hoje a gente tem muito acesso à informação, basta a gente querer estudar um pouquinho. A grande maioria das pessoas. O plano de parto agora tá na carteirinha da gestante também, sim, né? A Como carteirinha desse também. ano tem até o plano de parto ali que você pode colocar um clique no que você quer, o que você não quer. Ele não é tão completo, mas ele já é muito melhor do que não ter nada. É simplificado, mas pelo menos traz ali uma dica, né, pra gestante que falar, peraí, o que é isso daí? Talvez pesquisar a fundo. Tudo. E aí, além disso, a gente fala dos alívios não farmacológicos para dor, posicionamento do parto, que a mulher pode se alimentar, pode tomar água o tempo que ela quiser, ela pode caminhar, né? Que aquela posição que a gente vê na grande maioria dos filmes e novelas, né? De ficar deitada ali na maca, posição... Ai, meu Deus, como que é esse nome? Litotomia. Litotômica, acho que é isso. É a menos favorável por questão de pressionar a pelve, então aumenta a sensação de dor da mulher.
E aí, tudo isso a gente vai lá conversando. Pega muito no emocional também, a gente conversa muito sobre isso, porque o nosso corpo, ele sabe trabalhar, né? Fisiologicamente, ele sabe o que fazer. Quantos, né? Olha, a gente está aí até hoje evoluindo nessa questão. Quantos partos foram em casa, né? Até 1974, 73, a maior parte dos partos ainda acontecia em casa. Claro que tem os 15% da recomendação da Organização Mundial da Saúde, que precisa de uma cesárea por indicação real mesmo. Mas até então, a gente sempre pariu em casa, né? E a gente sempre teve apoio de mulheres quando a gente estava fazendo isso, né? A presença masculina dos homens no cenário do parto é muito recente também. E aí a gente tem que quebrar esse tabu de que parto, né, gestação, maternidade não é coisa só de mulher, né? No sexo feminino, enfim. Então, que a gente, né, consiga trazer cada vez mais isso. E aí o nome doula, ele já existe faz muito tempo. É um nome grego que veio... a tradução literal dele é mulher que serve, mas é mais no sentido de escravidão mesmo, no sentido das mulheres ricas que tinham condições de pagar outras mulheres para estar fazendo esse trabalho. Hoje a gente fala que essa é uma definição muito rasa do que a doula faz, né? Porque a gente não serve ninguém, a gente faz um trabalho de ajuda de empoderamento dessa mulher, dessa pessoa que está gestante e do casal, né? E a doula é uma profissão já regulamentada? Como é que é isso? Ela é uma ocupação ainda, inclusive na Assembleia do Brasil, eu esqueci o nome, gente. Câmara Federal? Na Federal existe um projeto de lei em trâmite para tornar a ocupação doula uma profissão. Então, a gente faz um curso técnico, você precisa cumprir alguns requisitos, faz esse curso técnico com mínimo de horas lá, pode ser online ou presencial, obviamente o presencial sempre vai ser muito melhor, porque a gente vai ver na prática, né, principalmente a questão de alívio no farmacológico para dor e posicionamento da pelve. Mas aí cumpre o requisito de horas, e até para fazer os cadastros de maternidade, para uma doula poder fazer um atendimento, ela precisa fazer um cadastro de maternidade, e aí precisa seguir algumas leis, né? Alguns requisitos. Aqui em Ponta Grossa, as maternidades ainda seguem a lei municipal do cadastro de doula, ainda é esse, porque não solicita toda a documentação que a lei estadual pede. E aí, por causa disso, acaba tendo algumas desvantagens para a doula, né? Por exemplo, tem maternidade particular daqui que solicita uma liberação do médico obstetra para a doula poder entrar. E pela lei estadual não precisa desse documento. Então, a gente tem uma trava, às vezes o obstetra não quis assinar esse documento, a gente acaba não conseguindo entrar. Então, a gente tem que bater o pé para poder trabalhar. Eu acho que essa é uma das coisas mais cansativas, assim, de ser doula, a gente ter que lutar para trabalhar. Porque realmente acontece muito mais do que a gente gostaria dessa questão de ter que, para eu poder atender a gestante dentro da maternidade, eu preciso bater o pé. Para poder entrar no centro cirúrgico, eu preciso bater o pé. Porque a doula, ela também acompanha a cesárea, né? Não é só o parto normal. Então, às vezes, precisa de uma cesárea intraparto, ou até mesmo uma cesárea que a gestante quis agendar, e ter aquela presença de uma pessoa que sabe o que esperar, que está te preparando, que está te dando aquele apoio, dizendo que isso é normal, né? É mais favorável o parto normal mesmo, para a grande maioria das mulheres, para o bebê, mas a cesárea também existe para salvar vidas, né? Então, quando bem indicada... Você fala, é um apoio que trabalha quase em toda a fase de gestação e na hora mais crucial, né, que é a hora do parto. Por exemplo, você falou que ainda é uma ocupação. Existe municípios que você saiba, ou aqui em Ponta Grossa, como é que está essa situação do poder público fornecer esse tipo de serviço através de concurso público, alguma coisa assim? Então, aqui no Paraná, e até onde eu sei, assim, é no primeiro lugar no Brasil, Jaguareíva, ano passado, foi votado na Câmara dos Vereadores, ali mesmo, um cargo dentro da prefeitura para doula. E aí, até inclusive essa semana foi mandado o edital para esse concurso, né? Então, é o primeiro que a gente tem conhecimento sobre essa vaga de doula dentro da prefeitura. Inclusive, eu vou usar esse documento como base para apresentar aqui na prefeitura de Ponta Grossa, para que também exista esse cargo. O ideal, assim, o nosso sonho é que realmente todas as pessoas gestantes tenham uma doula. Condição de ter a gente doula. sempre fala assim, né? Ninguém precisa de uma doula, mas as pessoas merecem uma doula, porque é um trabalho de muito apoio, realmente, sabe? Então, e vai dar toda a segurança, né? E principalmente em relação à violência obstétrica. Você citou um caso, né? Que é esse corte, famoso corte, né? Tem um nome específico que você disse, que esqueci agora. Episiotomia. Episiotomia, é um nome difícil, né? Que geralmente é usado com
pelo menos o discurso é que para facilitar a abertura e tal, para a criança sair mais facilmente, né? Essa é uma das violências obstétricas, mas existem outras, né? Vamos falar um pouquinho dessas outras violências. Por exemplo, só o fato, você também falou uma coisa, não sei se isso se enquadra na violência obstétrica, é deixar uma pessoa 8 horas sem tomar água porque está em trabalho de parto. Isso também se enquadra em violência obstétrica? Sim, se enquadra. A violência obstétrica ela vai ser toda a ação de algum profissional da saúde. Inclusive, eu não posso ser hipócrita e falar que não existem doulas que cometem violência obstétrica, porque existem. Então, ela não é uma coisa só dos médicos, né? O Conselho Nacional de Saúde, até um tempo atrás, tentou tirar esse termo violência obstétrica, porque ele generaliza todos os médicos, mas, na verdade, vai para quem a carapuça servir, né? Então, assim, enfermeiras e enfermeiros podem cometer violência obstétrica, técnicos de enfermagem, doulas e médicos, né? Então, a gente nunca restringiu o termo violência obstétrica só aos médicos. Então, ele vai ser qualquer ação verbal, psicológica ou física que tirem o protagonismo da mulher, que não tem embasamento científico para ser feito e que não incentive ela a ter o que ela deseja, né? Eu até peguei aqui a definição da Organização Mundial de Saúde para o que é violência obstétrica. Então, segundo a OMS, o termo se refere à apropriação do corpo da mulher e dos processos reprodutivos por profissionais da saúde na forma de um tratamento desumanizado, medicação abusiva ou patologização dos processos naturais, reduzindo a autonomia da paciente e a capacidade de tornar suas próprias decisões livremente sobre seu corpo e sua sexualidade, o que tem consequências negativas em sua qualidade de vida. Então, aí a gente já entra como um resultado mesmo de afetar a saúde mental da mulher, né? E muitas mulheres não têm consciência que estão passando por uma situação de violência obstétrica, né? Sim. E por isso, e até às vezes não tem condições mentais na hora do parto de fazer valer a coisa, porque está tão ali querendo... se preocupando consigo, com o bebê, com tudo mais, que ter esse apoio para defendê-la e protegê-la nesse momento é fundamental. Exatamente. Até para depois do pós-parto, né? Porque muito se fala do parto humanizado, mas até quando? Até como que é esse parto humanizado que se diz, né? Porque parece que fica assim, parto humanizado é só ser parto natural, né? Que é isso. Isso é parto humanizado. Mas tem muito mais que isso, né? Para se ter um parto humanizado, precisa desse apoio, precisa conhecer, saber da gestação. E muitas mulheres não têm acesso a essa informação, né? Tem também uma coisa meio cultural, né? As mulheres, durante muito tempo, sofreram esse tipo de violência e contado pelas mães, pelas avós, e, enfim, pela família... em alguns casos até romantizado, né? Nossa, como eu sofri para ter esse filho, como se fosse um troféu, né? Também é uma coisa de tentar levar a informação para que seja desmistificado, né, Ivana? Com certeza. E essa questão da violência é uma violência aí com a mulher, né? Com o papel da mulher na sociedade, já vem... tudo é o contexto, porque mãe também se liga à mulher, né? A gestação, você liga ao corpo feminino. Então, não é só com relação ao parto, mas é uma violência que já vem há muitos anos e milênios com a mulher. A violência né? obstétrica é só mais uma das violências que as mulheres... Hoje a gente nomeia, como você bem pontuou, a gente nomeia como violência. Antes era ok. É assim que é. É assim que se trata a mulher, é assim que é o papel da mulher na sociedade. O papel da mulher na sociedade. Né? É assim que ela tem que passar. Então, não se tinha muita voz. Né? Mulher não tinha voz. Hoje que a gente está tendo voz, hoje que a gente tem doulas, outras mulheres também para cuidar, mas é uma responsabilidade social de homens, mulheres e de quem for, né? No teu currículo aqui diz que você já está trabalhando, né, com essa questão de atender mulheres que sofreram violência. Exato. Né? Há muitos casos que chegam para você, assim, você tem estatísticas mais ou menos de quantas mulheres, por exemplo, que passaram pelo atendimento do SUS, ou até fora do atendimento do SUS, que sofrem violência obstétrica. Dá para ter uma ideia de como que isso acontece no Brasil? Olha, dados eu não vou ter, né? Porque eu acho que eu teria que fazer até uma pesquisa com relação à prefeitura, à Secretaria de Saúde para saber, né?
Mas muitas das mulheres que sofrem, que eu atendo, que sofrem, são vítimas, né? São mulheres em situação de violência. A gente gosta de falar que é situação porque a gente entende que é algo transitório, né? Ela não é, ela sofreu, mas ela pode sair. Então não é vítima, né? Ela está em situação. Então a mulher que está em situação de violência, que chega na minha frente para um atendimento, ela já passou por uma série de violências. Muitas delas, inclusive, perderam seus filhos por conta das agressões. Então, é um trabalho de luto ali que também tem. Ou é uma gravidez que veio no momento em que ela estava tentando romper com a relação abusiva. E aí ela acaba retornando à relação por conta dos filhos. Então, a temática dos filhos, da gestação, é uma temática muito sensível. E essas mulheres que estão já mais vulneráveis ainda ficam mais vulneráveis ainda na hora de ir parir seus filhos, que podem, além da violência que já sofrem, sofrer mais violência ainda no processo do parto, fora a depressão pós-parto, que pode vir acompanhada depois, porque ela já vinha de uma condição de saúde mental que estava prejudicando, né, esse estado emocional dela. Então, depois também, ainda acarretado toda a situação, ainda piora, porque também se tem uma expectativa, e não é só das mulheres que sofrem violência, que um filho vai resolver a relação. Então, estamos aqui numa crise. Cultural isso, né? Estamos aqui numa crise e vamos ter um filho. Filhos que seguram o casamento. Que segura o casamento. Então, isso tem muita questão cultural mesmo de pessoas que engravidam, né? Ou casais que decidem. E é uma escolha. Ter um filho porque o casamento está em crise. Mas os anos vão passando e a coisa não se apresenta assim. Aquelas situações que estavam em crise antes não foram resolvidas, só foram adiadas por conta do trabalho, né? de cuidar da Mas criança. elas voltam à tona em algum momento, né? Então, para cuidar de tudo, todo esse grande junção de muitas coisas que acontecem com as mulheres em relação ao parto, né? Vocês trouxeram para cá ou implementaram em Ponta Grossa a campanha Maio Furtacor. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí sobre a campanha. Como é que surgiu essa campanha? Ela já existe no Brasil? Já existiu em outro tempo? É uma coisa nova desse ano de 2023? Como é que foi? Deixa só eu comentar sobre as estatísticas de violência obstétrica e de depressão pós-parto. Coincidentemente ou não, 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica. É muita coisa, 25%. E 1 em cada 4 mulheres tem depressão pós-parto. E a gente acredita que esse número ele seja muito maior, porque muitas mulheres nem sabem que passam por violência. Subnotificação também, né? Muitas mulheres não sabem que passam nem por violência obstétrica, nem aquilo que elas estão sentindo no puerpério é depressão pós-parto, né? Vem uma cultura de que a mulher tem que dar conta de tudo, a mulher tem que dar conta da casa, a mulher tem que dar conta do filho, a mulher tem que lembrar tudo, o trabalho invisível da mulher, né? E que isso vem assim, desde sempre, né, gente? É muito cultural mesmo, né? Então, esses dados, assim, eu acredito que seja muito mais. E uma coisa bem interessante do nosso trabalho como doula, a gente nunca vai contar para uma gestante que ela sofreu violência obstétrica, se a gente viu. Porque para ela pode ter sido uma experiência muito positiva. Porque, assim, a gente estudou, a gente conversou sobre isso durante o trabalho de parto, né? Durante a gestação e o pré-natal. E aí, na hora, aconteceu. Na hora, né, o acompanhante não percebeu, a equipe foi muito rápida, a equipe usou uma desculpa, a gente fala, né, da equipe fofinha, porque a violência obstétrica ela não é aquilo que a gente... o médico vai gritar. Vamos te machucar e vamos... o médico vai gritar, o médico vai falar, abriu as pernas para fazer. Como é que eles falam? Existe também, na hora de fazer foi bom, né? Tem até caso de famosas, né? Que foi bem explícita mesmo, a violência. Então, não é só isso, né? Tipo, só isso que eu falo. Uma violência psicológica. Tem uma violência invisível ali. Tem uma violência invisível da equipe fofinha que não vai... olha, vamos aqui acelerar esse teu trabalho de parto. Vamos colocar aqui uma ocitocina, né? Que é uma ferramenta de acelerar o trabalho de parto, mas sem dizer para gestante, ali para parturiente. É um hormônio, é isso? É um hormônio. O nosso corpo ele produz isso durante o trabalho de parto, mas você precisa estar relaxado, você precisa estar num ambiente seguro, tudo, né? Então, é produzido pelo nosso corpo, né? Faz parte da fase ativa do trabalho de parto. Mas ele também pode ser administrado. Administrado. E aí, quando você administra ocitocina, você tem vários outros efeitos, né? A gente fala, uma intervenção gera outra intervenção. E acaba que a equipe, na hora, não fala isso. Vai falar, olha, vamos resolver o seu problema
que está demorando muito o trabalho de parto, então vamos lá colocar a ocitocina. Isso também é uma violência obstétrica. Você não contar para a pessoa realmente a verdade sobre o processo também é, né? A falta de informação real também é uma violência obstétrica. Então, e daí a doula acaba tendo ali muito mais um papel físico de alívio da dor na hora do trabalho de parto, do que realmente pegar para a gestante e falar, olha, eles estão fazendo violência obstétrica em você, sabe? Não é nosso papel fazer isso, mas a gente também coloca numa balança. Fala, ó, às vezes, nessa fase do trabalho de parto, é mais importante eu falar e se eu sair, tá tudo bem, que eles vão dar conta, do que eu não falar e ser pior, entendeu? Então, às vezes, acontece da gente... Poxa, mas é impressionante essas estatísticas. Eu imaginava que tinha, mas não imaginava que era tanto. E como você disse, ainda pode ser subnotificado e as pessoas também podem, por essa questão cultural, nem perceber que sofreram violência e deixar barato, vamos dizer. Não, assim. E sem contar que mulheres negras e periféricas e da área rural, elas sofrem 3 vezes mais, né, com esses números. Até porque existe uma negligência muito grande da equipe, né? A gente chama até de racismo obstétrico, acho que é esse o termo. Que daí, né, ele faz esse recorte das mulheres negras, porque existe muito aquilo, não, porque mulher negra é forte, aguenta, então a gente não vai dar atenção para ela. Isso, assim, gente, é uma coisa muito triste e muito real. Adolescentes também, né, aumenta o caso de aborto. Sem contar também desse recorte do aborto, como a negligência da equipe médica. Fala, perdeu um filho ali, isso é normal, acontece muito aqui. E não dá essa atenção para esse recorte também, né? Então, a campanha aqui em Ponta Grossa, a gente tentou fazer, abranger áreas não centrais da cidade, né, que realmente atingisse as mulheres da periferia. Então, a gente fez ações na CUFA, né, na Central Única de Favelas, a gente fez ações na ocupação para sair um pouco do centro e chegar nessas mulheres. Mas também a forma que a gente fez isso foi... A gente chegou, vamos fazer uma roda de conversa sobre saúde mental materna. A gente tentou abordar de outra forma. E, inclusive, a gente viu, né, Ivana, que quando a gente abordou esse tema, as mulheres não foram. Porque provavelmente ia ser muito dolorido enxergar o que acontecia, sabe? Mas respondendo... Carol, quer responder a pergunta que ele fez? Que eu já fui... Como surgiu, né? Na verdade, é uma campanha nacional que surgiu em 2020 com uma psiquiatra e uma psicóloga, que são a Patrícia e a Nicole, de Curitiba. E daí elas falam que foi uma campanha que surgiu na porta de uma creche, assim, elas conversando e foram vendo que elas estavam recebendo muitas mulheres mães com as mesmas questões, assim, depois da pandemia e tal, uma questão da pandemia mesmo, um aumento da ansiedade, depressão. Agudizou, né? Todos esses dramas já vividos historicamente. Foi, né? Explodiu ali. E daí elas montaram essa campanha e começaram lá e começaram a chamar pessoas de diversos lugares. Então agora já tem tem PL aprovado no Brasil inteiro, tem fora do Brasil também já tem a campanha. E aí a gente trouxe essa campanha esse ano, eu acompanhava desde o do ano passado. E aí esse ano elas fizeram um chamado, estamos precisando de representantes no Sul, assim. Aí eu mandei para a Ju, eu falei, Ju, olha que legal, tal, porque eu conversei com elas. E elas me explicaram que era uma articulação. E como aqui eu não conheço muita gente, assim, agora eu conheço muito mais depois da campanha. Você é de onde? Eu sou de Santos, mas eu morava em São Paulo, depois em Marília, aí cheguei aqui. E aí eu pensei, nossa, a Ju super conhece gente, vai conseguir articular isso daí. E a Ju falou, vamos, bora, fechou. E daí ela colocou a Ariana também, que é doula com ela, maravilhosa, junto. E daí chegou a Suelen, e daí chegou a Ivana para somar com a gente. E aí começou a vir um monte de mulheres. A gente tem um grupo no Instagram, não, no WhatsApp. Na verdade, só tem um homem, né? Acho que só tem um homem, né? Só o Bruno. O Bruno. E são, acho que, quase 40 pessoas nesse grupo que a gente foi articulando juntos. Se envolveram com a campanha. Isso, se envolveram da forma como deu, assim. Teve gente que só foi lá mesmo, teve gente que conseguiu participar, teve gente que foi cuidar das crianças, porque uma proposta nossa que era muito importante, uma prioridade, era que em todas as ações, todas as oficinas, tivesse alguém cuidando das crianças, para essas mães poderem ir e ficar despreocupadas ali, né? Inclusive na audiência pública, né? Foi maravilhoso. Produziram, né? Inclusive a Josi, do a coletivo, Josi ela fez questão de ficar na creche, né? Que chamaram na creche. Assim, e ela achou nossa. barato lá e tal, né? Não, lá foi o ápice, foi simbólico demais, né? Porque a sala de comissões virou a creche, foi tomada, assim, né? Tinha brinquedo para todo lado. E além da Josi do coletivo, eu ouvi falar que vocês foram muito bem acolhidos em todas as esferas públicas, né? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Eu vou contar essa história, gente. Essa história é muito boa. Então, assim...
A campanha em Ponta Grossa, a organização, questão de pensamento e como que a gente ia fazer, ela foi muito fluida. A gente não chegou, fez um planejamento, porque a gente não conseguiu fazer isso. Vamos fazer isso em tal dia, vamos fazer... Não, a gente ia surgindo as coisas e a gente ia fazendo. E o primeiro passo dessa campanha foi mandar o projeto de lei que já existe, da campanha nacional. Eles disponibilizam esse projeto de lei. Projeto de lei pronto. Pronto. É a primeira Já. missão que eles dão para os representantes, né? Levar esse projeto de lei. Levar esse projeto de lei para ele virar uma lei. E esse projeto de lei, inicialmente, ele é um incentivo à sensibilização da saúde mental materna através de colocar no calendário oficial de cada município o Maio Furtacor. Assim como existe o Maio Laranja, né, de prevenção ao abuso e violência dos adolescentes e crianças, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, a ideia é Maio Furtacor nesse mesmo esquema, para que venha do poder público, os incentivos, a campanha, tudo. Então, no dia 7 de março, a gente foi pessoalmente, eu, a Carol e a Ari, né, que a gente começou ali, a gente foi lá na Câmara, conversou com a Ana Paula e com a Josi, e apresentou o projeto. Eu já tinha mandado por WhatsApp para elas, e a gente chegou lá e conversou sobre esse projeto de lei. Elas super abraçaram, a gente tirou foto com elas. Elas já falaram, não, vamos protocolar esse projeto de lei. A gente tentou conversar com o presidente da Câmara. A gente foi lá, ele não recebeu a gente, quem recebeu a gente foi o assessor. Ele até estava lá, mas estava muito ocupado em reunião com outras pessoas. E aí, quem recebeu a gente foi o assessor dele, né, o Reinhold. O Reinhold foi super aberto com a gente, assim, né, deu muita atenção, ouviu muita gente. Então, ele é uma pessoa que testemunhou onde começou ali na Câmara o movimento do Maio Furtacor. E aí, até, as meninas falaram, não, já vamos protocolar o quanto antes. Tudo. E o Reinhold contou pra gente, olha... Como é um projeto de lei que visa a alteração no calendário oficial do município, vocês precisam fazer uma audiência pública. Daí eu já falei, não, mas que audiência pública? Da onde? Ninguém falou nada disso pra gente. Aí eu voltei a falar a gente voltou a falar com as meninas, né? Delas, nossa, realmente, gente, esse tipo de projeto de lei precisa disso. E aí a gente, né, fez toda uma articulação para acontecer essa audiência pública lá em março. Dia 15 de março aconteceu a audiência pública. Só por uma questão burocrática mesmo ali, que precisava disso para que fosse protocolado o projeto de lei. As meninas enviaram um e-mail para alguns vereadores ali, não tenho certeza se foram para todos, mas enviaram, assim, principalmente para as mulheres, né, para elas participarem dessa audiência pública, que ia ser online. E aí a gente fez, beleza, e aí depois as meninas protocolaram o projeto de lei. E aí, um pouco antes disso acontecer, a Carol falou da campanha com uma colega dela, né? Eu falei para uma amiga minha da campanha e ela participa de igrejas e tal. E ela falou, não, eu sei pessoas que vão super apoiar, eu conheço pessoas que trabalham lá como assessora e tal, e falou, vou levar isso daí. E chegou no outro dia a conversar comigo, olha, foi incrível, eu conversei com a assessora, ela falou que vai levar, que é muito legal a campanha, e vamos seguir, vai apoiar vocês. E a gente ia lá para falar com cada um. A gente fez uma rodada com todos os vereadores para ver quem poderia receber a gente, para a gente conseguir assinatura para tentar entrar com urgente, né, o projeto. E aí, nisso, a gente descobriu depois, né, que essa vereadora, que por acaso, coincidentemente ou não, foi a que ela conversou com a assessora, protocolou o projeto de lei antes, um que ela coloca como o próprio dela, que ela trouxe para cá, o Maio Furtacor. E daí a gente ficou muito surpresa, porque como representantes, a gente precisou passar por uma capacitação, 2 capacitações, e ter contato com as idealizadoras da campanha, porque elas falam, a campanha é de todo mundo, é uma campanha horizontal, é uma campanha democrática, mas a gente quer que siga as diretrizes da campanha, e é só isso, né? Só isso, é tudo isso, porque agora a gente está estudando, fazendo uma capacitação paga, que a gente tirou dinheiro do nosso bolso para fazer essa capacitação, para entender cada vez mais e estar cada vez mais pronta para essas questões. Enfim, e aí a gente descobriu assim, que tinha uma pessoa com quem a gente não tinha conseguido conversar, porque não recebeu a gente até lá nenhuma vez, que, enfim, protocolou antes, e como ela protocolou antes, exatamente um projeto antes do que a gente protocolou, entrou dela e o nosso foi arquivado. Daí as meninas do coletivo do pessoal... Mas com o mesmo teor, o projeto. Tinha uma pequena alteração, assim, no dela, ela não colocou a questão do calendário oficial, porque senão precisava passar por uma audiência. Então, ela tirou essa parte, né, do projeto de lei dela. Inclusive, o pessoal fez uma emenda desse projeto de lei, né, para que tivesse... Para que incluísse. Para que incluísse isso. Até nem sei por que não passou por audiência pública depois que foi feita essa... Talvez porque já tivesse contado, porque elas ficou como um anexo, né?
E aí acabou, né? Tipo, foi ótimo. A gente foi na votação, na primeira instância do projeto de lei. Acabou que, assim, o nosso objetivo, né, de apresentar o projeto de lei, dele ser aprovado e virar uma lei, ok, a prefeita sancionou, a lei foi ótima, ninguém conversou com a gente. Realmente, não precisa conversar com as representantes para falar da campanha, desde que siga as diretrizes, né? Ela é uma campanha feminista também. Então, a gente ficou extremamente surpresa de ver essas pessoas encabeçando uma campanha feminista. Mas foi bem importante porque, né, atingiu o objetivo, então a gente espera que... inclusive, a gente tem uma reunião com a Fundação Municipal da Saúde no dia 19 de junho agora, para conversar mesmo, falar qual que vai ser, né, o que vocês vão trazer para a gente dele. Isso é interessante, porque a campanha, apesar de ela ter um mês específico, ela agora já está no calendário da cidade, tá, enfim, ela não se resume a maio, né? Tanto é que nós não estamos em maio, né, Estamos aqui. Nós estamos em junho e estamos falando sobre a campanha. Qual que é o planejamento aí já, né? Imagino que vocês já devem estar trabalhando em alguma medida em relação à próxima campanha ano que vem, né? Então, a gente fez a audiência pública, né, que foi a nossa última ação oficial da campanha, né, que estava no cronograma das atividades. Acho que até a Carol pode falar um pouco Acho que foi no último dia de maio, né? Foi, dia 31 de maio. Assim, foi bem simbólico mesmo essa campanha, essa audiência. E aí, a Ana Paula, do PSOL, ela fez né, que ela é assessora da Josi, ela faz parte do coletivo do PSOL, né? Isso, ela faz isso. Ela é verdade. Na Paula. Um pouquinho na questão mais burocrática, ela está provavelmente nomeada como assessora da Câmara e tal, mas eles são o coletivo, né? É a co-vereadora, né, que eles chamam. Exatamente. Então, aí saiu dessa audiência algumas demandas para ser encaminhada para a Fundação Municipal da Saúde e para a prefeita, né? Então, as demandas foram um plano de combate à violência obstétrica, vendo que isso tem tudo a ver com a saúde mental materna, né? Então, o que tinha acontecido? No dia, inclusive, que a gente foi apresentar o projeto de lei lá na Câmara, elas falaram de um projeto de lei sobre combate da violência obstétrica. E a gente conversou o que seria ideal fazer dentro, né, da atenção primária ali, das UBSs, um treinamento com as equipes que atendem, né, o setor obstétrico e tudo. Mas ele acabou sendo arquivado na Câmara lá porque previa gastos, né? E daí... Daí tem que entrar no orçamento de um ano para o outro, né? E aí acabou que a gente, né? Então, já que foi arquivado esse projeto de lei, já que não poderia ser nada, a Ana sugeriu de a gente colocar como uma demanda mesmo da audiência pública. Então, uma delas é esse plano de combate à violência obstétrica, maior efetiva de profissionais na área da saúde mental, porque, assim, Ponta Grossa tem um ambulatório de saúde mental, mas ele atende casos de emergência, casos de urgência, né? Quando já está mais grave. Ele não tem nenhum lugar de tratamento preventivo de alguma coisa. E hoje a gente sabe que a gestação, a maternidade, ela é um agravante para questões psíquicas que talvez as mulheres nem soubessem que existia antes, né? Ou as pessoas que gestam, no caso. Você chegou a trabalhar, Ivana, para o Poder Público de Ponta Grossa nessa área? Fazem 8 anos que eu estou na prefeitura como servidora pública, né? Mas eu fiquei na área da assistência. Mas a gente sempre está em relação com a Fundação de Saúde, né? Então, a gente realmente sente essa dificuldade e uma demanda muito grande, porque aonde eu trabalhava, e onde eu trabalhei ali na Casa da Mulher também, existe essa demanda de atendimento, né? Tanto que a Casa da Mulher veio numa perspectiva justamente porque é o único órgão da assistência social em que o atendimento psicológico individualizado existe. Porque na assistência... E isso resolve o problema de Ponta Grossa? Não, né? Com certeza não. Uma psicóloga, né? Uma psicóloga. Uma psicóloga. Para mulheres em situação de mil. violência. Só que nos CRAS, que é um órgão da assistência, que é onde faz o Bolsa Família e tudo mais, tem psicólogo na equipe. Só que ele não pode fazer atendimento individualizado. O trabalho dentro da assistência é diferente da área da saúde. Tem que ser coletivo, grupos e tal. Isso. E aí, na área de saúde mental, tem, até onde eu sei, acho que é cerca de 5 psicólogos no ambulatório de saúde mental. E no CAPS eu desconheço, mas deve ter uns 3, é pouca coisa, assim, também, para Ponta Grossa toda. 330 mil habitantes apenas. Então, assim, é uma gente. demanda muito, muito grande, principalmente de psicólogos e psiquiatras também, que existe essa demanda.
Mas para trabalhar preventivamente, né, inclusive, precisaria ter mais psicólogos e mais perto da população, nas unidades básicas de saúde, né, nas UPAs, ou nos grandes postos que tem também em alguns lugares também. Então teria que ter psicólogos lá, né? Mas aí isso gera custo ao município, né? Então a gente fica também num impasse aí, né? Inclusive, até, desculpa só para não acabar esquecendo, inclusive quando dentro do ambulatório central, diz que existe uma contratação terceirizada de alguns psicólogos ali que aumenta a equipe, mas tipo, são horários reduzidos, assim. Então, não atendem a população e outra que atende a população depois que a cagada já aconteceu, né? Tipo, não tem um tratamento preventivo que seria o ideal, né? A gente sabe que envolve custos, mas talvez a gente tenha que olhar as prioridades do que está sendo investido, né? E essa é uma das coisas que a gente vai ter que conversar com a Secretaria da Fundação Municipal da Saúde, até porque até esse momento não existe nada específico da saúde mental materna. Gente, toda a saúde mental é importante. Óbvio que a gente precisa de mais psicólogos para todo mundo, né? Para que não precise chegar lá. O quão a vida dessas pessoas é interferida, né, por essas questões, né? Tipo, quanto poderia ser melhor a qualidade de vida de todo mundo se a gente tivesse mais acesso. Óbvio que, né, não dá para pensar que talvez esteja utópico que todas as pessoas, né, consigam um atendimento pelo SUS, mas não dá, né, gente? Não custa nada a gente sonhar. Claro, temos que sonhar com isso. Até, inclusive, quando a gente falou na audiência pública sobre isso, a representante da Fundação Municipal da Saúde que estava lá falou, mas não vai resolver colocar 30, 40 psicólogos. Por que não? Gente, como que não, né? É uma demanda eterna, não vai, sim, mas... não vai atender toda a população, mas vai atender muito mais gente do que está sendo atendido agora, né? E tem os residentes também da saúde mental em Ponta Grossa, que eu fiquei sabendo só por causa da campanha, a gente nem sabia que existia isso. E a gente não sabe, né, aonde que trabalha exatamente os residentes da saúde mental. A gente ouviu da coordenadora da saúde básica aqui de Ponta Grossa, do atendimento, né, primário de Ponta Grossa, que o CESA, né, o Poder Estadual, precisava mandar uma deliberação para que tivesse psicólogos na UBS, porque aqui no Paraná não tem ninguém. Mas, Ivana, em Londrina não tem psicólogo na UBS? Tem Londrina, Maringá. Então, tem vários municípios no Paraná que têm psicólogos nas unidades básicas de saúde. Então, é uma questão do interesse público mesmo. Inclusive, assim, ó como que funciona o fluxo para mandar para o ambulatório central, no caso. A pessoa chega na UBS, ela vai precisar passar pelo médico que está lá, que geralmente é clínico geral. Aí vai depender dessa pessoa, se ela entende, se ela vai liberar ou não uma guia para o ambulatório central. De uma pessoa, assim, que não tem entendimento real mesmo da saúde mental, na grande maioria dos casos, né? Geralmente, né, nem até o pré-natal não é feito por um obstetra, né? É feito por um clínico geral. Então, a gente tem essa dificuldade até mesmo nessa triagem, né? Então, que nem assim, eu estou vivenciando esse atendimento da saúde do SUS na questão de psiquiatra e psicólogo. Para eu conseguir esse encaminhamento, eu precisei chegar numa ação suicida. Então, eu precisei realmente chegar no ápice, no fundo do poço, para poder ter esse atendimento, né? Isso porque eu tenho uma relação legal com o pessoal do postinho ali, né? Da UBS. Então, talvez eles tenham me dado uma atenção especial que talvez não... Né? Estou falando isso numa questão de achismo. Certo. Mas talvez chegasse lá uma mulher negra com pouco entendimento, porque não tem essa comunicação ali. E você, pelo jeito, foi lá e bateu o pé também. Também bati o pé, né? Porque, para variar, se a gente não brigar, a gente não consegue ter as coisas. Mas eu fui muito bem atendida pela UBS quando eu cheguei lá, porque eu cheguei em crise, né? Então, eu cheguei chorando. Disse, gente, eu preciso de ajuda urgente. E acabou que foi até relativamente rápido, né? Levou 1 mês e meio. Mas, gente, relativamente rápido, né? O que poderia acontecer? Exatamente. Nesse 1 mês e meio, se realmente eu não tivesse um apoio. Porque o que me ajudou a me manter firme foi a campanha. Então, quantas mulheres, né? A gente sabe que o índice aumentou muito de suicídio materno na pandemia. Muito mesmo, assim, muito além do esperado, né? E uma coisa que você comentou, en passant, de que... E que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque não é apenas a violência obstétrica que interfere na saúde mental materna. Sim. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses outros... até a própria maternidade, né? Ela influencia, né?
E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas outras coisas que influenciam na saúde materna. Uma das coisas, até no círculo que nós trabalhamos juntas, né? E as meninas participaram lá do Círculo no CUFA. Quando a gente fala de maternidade, a gente fala da nossa própria história. A gente fala de gerações anteriores. Pois somos todos filhos. Sim. Antes de ser mãe, pai, fomos filhos. Então, a saúde mental já vem da história, da sua história, da história de cada um de nós. Então, não é só... O momento da maternidade é quando... Pá, vem tudo. Então, assim, conflitos que você não resolveu com a sua mãe, que tem lá, o que é ser mãe, agora Dramas. eu não sou mais filha. Então, tem tantas questões que vêm ali. Uma família que está se formando, as expectativas com relação àquele filho. Eu queria que fosse, não planejei. Eu queria que fosse um menino, mas veio uma menina. E aí, como que eu vou administrar isso? São muitos lutos que são ali, que vêm para você ressignificar e elaborar. Então, por isso que durante a gestação já é importante esse acompanhamento psicológico. Porque o pós, se a gente conseguir trabalhar durante, o pós vai ser muito mais tranquilo, talvez diminua muito o número de depressão pós-parto, justamente porque teve 9 meses para gestar. E gestar não só um filho, mas gestar você, gestar a mãe. E a depressão pós-parto, isso é uma coisa interessante também. Ela é, muitas vezes, não se fala muito na depressão, mas na consequência da depressão pós-parto, que às vezes pode acontecer o abandono do bebê e outras coisas. Isso, né? Nossa, como é que ela pôde abandonar a criança? E às vezes não... Estigmatizado. Não um abandono explícito, mas uma rejeição, uma dificuldade em amamentar, em conseguir se afetuar, porque aquela história de que nasceu um filho, nasceu uma mãe, não é bem assim. O amor incondicional vem e brota, não é assustador. É assustador, é um ser, primeiro que está dentro de você, autônomo, você mexe sem o seu controle, depois sai, e assim, quem é esse ser? É uma pessoa que está surgindo ali, e cheio de demandas. Então, se você já não estava bem antes... Só com você mesmo. Quando nasce, é muita coisa para poder ressignificar, é muita coisa para lidar. Então, não é só o fato lá, né? Lá no final, na coisa mais drástica, né? De um abandono ou até de um suicídio. Mas é ali, sabe? O processo, a rejeição, às vezes eu querer só se isolar, não querer amamentar, a dor, ou até a culpa, né? Porque nasce uma mãe, realmente a culpa nasce. Essa frase tem a sua razão. Nasce uma culpa, porque a mãe quer atender a demanda, mas não consegue, não dá conta. E aí se cobra, aí se culpa, o neném chora. Então, pense, são questões mínimas, mas que são repetidas, são todos os dias, 24 horas por dia. Nunca mais a sua vida será a mesma. Sabe que uma coisa que eu vejo muito nos acompanhamentos é assim, quando a gestante, por exemplo, resolve ficar em casa, né? E aí a gente ouve muito principalmente do pai, que o papel do provedor. Eu sou provedor, eu tô trazendo dinheiro para casa, então a mulher precisa dar conta de tudo, precisa limpar a casa, precisa... Sabe, toda essa questão de sobrecarga da maternidade que vem. E o que acontece? A gente esquece que aquela mulher, aquele corpo, né, da pessoa que está gestando, ele tá trabalhando 24 horas por dia por 40 semanas. Né? É a maior parte do ano ali. Aquele corpo tá trabalhando, tá produzindo órgão, tá produzindo um ser humano. E ninguém fala sobre isso. Sempre vem com a desculpa de eu estou cansado porque eu estou trabalhando o dia inteiro fora. Fiquei, 12 horas fora, contando ônibus, 8 horas de trabalho. E você só fica em casa. E você só fica em casa deitada assistindo TV. Meu, o teu filho tá sendo girado ali dentro, né? E aí, depois a criança nasce, licença maternidade lá de 4 meses, licença paternidade de 5 dias, a desigualdade já tá aí, que é um absurdo. E a mulher já tem que se haver com isso sozinha logo de cara. Logo de cara, né? Sem esse apoio do pai, que também foi a pessoa que gerou essa criança. E, gente, isso a gente tá falando Gestou de junto. Pessoas privilegiadas que o pai não abandonou, tem o companheiro né? junto. Que tá com o companheiro junto. E a quantidade de mãe solo, né, gente? Porque esse negócio de mãe solteira não existe mais.
não é um estado civil, né? É um abandono, então a gente troca esse mãe solteira para mãe solo. E esse recorte, sim, a quantidade que ano passado... Esse número aumentou muito durante a pandemia, o número de crianças que são registradas só pela mãe, né? E aí, assim, o pai abandonar, gente, é normal, ninguém nem dá bola. E na grande maioria das vezes, a família desse pai vai ser o suporte, vai estar ali... por exemplo, assim, se a mãe abandona a criança, não vai ser o pai que vai cuidar, sabe? Vai ser a família do pai ou talvez a família da mãe. Então, é muito... Essa desigualdade de gênero que acontece mesmo... Tá, beleza, gente. Biologicamente, é a mulher que vai gerar, é a mulher que vai parir, né? Não importa a via de nascimento. Mas existem outras coisas, depois que esse bebê nasce, que podem ser divididas. Por exemplo, a amamentação, realmente. O ato de amamentar do peito é exclusivo da mãe. Mas a amamentação é muito mais do que isso, né? O que o pai pode fazer? O pai pode ficar oferecendo água para a mãe pode o tempo dar banho. inteiro. Pode, sei lá, tá, beleza. Trocar. A amamentação é exclusiva da mãe. O que pode ser exclusivo do pai? O papel do pai, o meu papel vai ser trocar a fralda. Esse vai ser só eu que vou fazer enquanto eu estiver em casa. Ou o banho vai ser sempre eu que vou fazer. Tem uma amiga nossa, a Anne, que também é representante junto da campanha, que ela fez um combinado com o marido dela que cortar a unha ia ser exclusividade do pai. Né? Eu achei muito legal isso quando eu soube. Cortar a unha era só o pai que fazia, já que amamentar era só ela que fazia. E aí tem toda uma questão, assim, quando a gente amamenta, o nosso corpo não é mais nosso, né? Na gestação já não é mais nosso, a gente já perdeu o controle disso. O parto perdeu o controle totalmente. E aí a amamentação também é isso, a gente tem um outro ser que está sugando não só o nosso leite, está sugando a nossa alma. Porque enquanto amamenta, 25% da energia cerebral do nosso corpo está sendo usado. Isso é muita coisa. E outra coisa então eu tô me arrependendo aqui de trazer só vocês aqui. Tinha que trazer uns caras aqui para escutar isso. Porque nossa, a gente a gente teve uma roda de paz. Se o papel do homem ele é tão incisivo para manter a saúde mental da mulher, eu acho que é um público que tem que ser atingido. Com certeza. Né? Sim, o companheiro, a presença do companheiro realmente participativa é um fator protetivo da mulher para não ter uma questão de saúde mental. Tipo, uma depressão pós-parto, é um fator protetivo. Olha, por exemplo, assim, eu já ouvi, o meu marido é uma pessoa que eu acho evoluída, assim, né? Tipo, ele realmente está em desconstrução, ele entende que ele tem a parte dele na casa, mas ele já falou dele estar sobrecarregado, dele estar muito cansado. Teve um dia que ele chegou em casa, assim, e falou, você não fez nada o dia inteiro, como que você está cansado? Né? Mas eu amamentei aquela criança, eu mantive ela existe, viva. eu não sei se é fake news, mas por conta desse tema, ser um tema que tem alguma adesão, né, nas mídias sociais, enfim, eu vi alguma coisa sobre percentual por exemplo, de amamentação. A mulher que amamenta gasta 25% da energia, uma coisa assim, 30%. Existem mesmo essas... Ou é mais, assim... Não, eu acabei de falar isso, inclusive, que realmente utiliza 25% da energia cerebral, as horas de amamentação, assim, eu não vou lembrar agora exatamente as horas, mas, gente, é, assim, um absurdo as horas trabalhadas da mulher só amamentando durante 2 anos, que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, é a amamentação até os 2 anos, né? A amamentação exclusiva até os 6 meses e até os 2 anos, né, para continuar. Além dos impactos da privação de sono, né? Que comprovadamente causa impactos à saúde mental, né? Então, na maternidade isso acontece desde o nascimento. Eu vi até você falou do sono, eu lembro. No Dia das Mães, né? Saíram entrevistar um canal aí do YouTube, só entrevistar o que as mães queriam do presente, né? Elas dormir. Porque a privação de sono realmente afeta a nossa concentração, a nossa capacidade emocional, deixa a gente irritada. E como tem toda a questão, assim, né? O mito do instinto materno, né, gente? De que só a mãe acorda. E, assim, não é um mito, porque realmente isso acontece, né? E aí, quando a gente fala, você tem que acordar Você também precisa acordar pra, sei lá, eu não precisar amamentar, você ninar ele, vamos dividir aí, uma noite tua, uma noite minha. Só que aí a mãe precisa acordar pra acordar o pai. Eu falo, gente, mas daí não resolveu nada, entendeu? Foi engraçado na audiência pública, que inclusive aquela pessoa que estava representando, eu não lembro o nome dela, representando a prefeitura, ela falou assim, se eu tive vontade de matar alguém um dia, foi meu marido, porque eu não acordava por nada desse Era mundo. Era Cris, acho, né? Cris. Sim, gente, é muito isso. E assim, tem também, e falando da amamentação, a média de amamentação no Brasil é 42 dias.
Porque não tem esse incentivo, porque as pessoas, além de não entender a importância da amamentação, ainda vem com esse discurso de que a mulher tem que dar conta de tudo em casa, porque o homem está trabalhando fora, então quando ele chega, ele está muito cansado. Mas a mulher não para nem um minuto, nem no final de semana, tanto que a média de horas trabalhadas das donas de casa é 61 horas semanais. Mas tem uma conta que não bate aí. Você falou de 25% Da energia cerebral. Da energia cerebral, né? Mas daí você tem que amamentar, a maioria das mães tem que trabalhar fora, né? Tem que chegar em casa, tem a louça para lavar, a comida para fazer, mas daí 100% dá conta? Não, A gente não tem que dar conta, né? Como você tem que ter mais Essa é que uma 100% questão de também, a energia. questão de você estar correndo ali sempre atrás de um horizonte, um lugar que você nunca vai chegar, Por né? isso a importância do poder público também. E está se responsabilizando para cuidar dessas mães. Rede mulheres. de apoio, né? Rede de apoio. A rede de apoio que a gente fala, porque pai não é rede de apoio, sabe? Pai tem que fazer Obrigação, a parte dele. né? De fazer. É obrigação, tá fazendo o mínimo. E muitas vezes não tem, né? Tem muitas muitas vezes não mães tem. solo mesmo. Não tem. Aí sim, que Mãe precisa solo mais ainda ainda que da... trabalha, né? Isso que a gente tá falando assim. Trabalha além do trabalho, né? De toda A gente tá estação, falando trabalho assim, de mãe, trabalho doméstico, Trabalho às vezes fora. tem trabalho fora. Para Trabalho você fora. ver como é muito mais abrangente. Quando a gente fala de saúde mental materna, a gente também está falando de educação, de ter creche para colocar o filho, para a mãe poder sair trabalhar. Né? Eu tenho, É uma discussão política. Da rede de política. apoio. Precisa- Por isso que precisa- é um projeto de lei, por isso fazer essas atividades, por isso levar informação às pessoas e à população. É uma questão de saúde pública Com mesmo, né? certeza. sem E assim, dúvida. gente, a gente tá falando, né, dessa questão da saúde mental, que nem a gente participou da audiência e tinha uma creche para as crianças no dia da audiência, porque era saúde mental materna e era um dos nossos focos, era que sempre tivesse um espaço para criança, para a mãe poder aproveitar. Mas eu participei de uma audiência pública na quarta-feira que não tinha esse espaço para criança e eu, como mãe, quero poder estar presente nos espaços. Aí, por exemplo, você vai participar de alguma ação na própria UEPG. Gente, eu quero muito poder participar das ações nos horários que eu tenho disponível. Mas aí eu não tenho com quem deixar minha criança, eu não tenho rede de apoio, aí eu tenho que levar a criança, né? E aí é desgastante para ela, porque aquele ambiente realmente não é para ela. Entendeu? Ela não está precisa. preparado para receber. né? E aí o que a gente precisa? A gente só precisa que tenha um espaço e alguém para cuidar das crianças, né? Antes da pandemia até tinha um espaço na UEPG aqui do centro que fazia isso, que dava atendimento para as crianças, né? Que tinham profissionais que atendiam. Mas ela só funcionava para ações extracurriculares, assim, para atividades extracurriculares. Então, durante o período de aula, né? O tanto que assim, gente, quantas mulheres com criança vocês veem conseguindo mesmo fazer uma faculdade? A gente tem a Ari, que a Ari é prova viva, né? Ela começou a faculdade agora com a filha dela de 3 anos. A filha dela foi pra creche, mas ela teve todo um debate, todo um desgaste mental de pensar como que ela ia fazer pro horário de buscar a criança, porque não batia com o horário que ela saía da faculdade. Então, ela depende de ter alguém. Então, tem um custo, tem um investimento quando alguém da família não pode, porque também não bate com o horário de sair do trabalho do marido dela. Então, assim, são várias questões. São várias. Por exemplo, eu agora quero muito poder me dedicar só ao meu trabalho. Então, eu cadastrei o Caetano na fundação, ali na Secretaria de Educação, para aguardar uma vaga. Já vai fazer quase um mês isso, assim. E até agora a gente não teve nenhuma ligação da escola dizendo, vai liberar vaga tal dia, não sei o quê, no próximo E semestre. tem uma decisão do STF obrigando todas as prefeituras a darem vaga para criança acima de 6 meses. Então, o Caetano tem direito. Então, só que daí o que acontece? A gente tem que ir lá na Secretaria da Educação, e daí depois, se a Secretaria da Educação não fizer nada, ir no Ministério Público, daí não tem, uma entendeu? correria. É uma correria, é um desgaste. Daí, por exemplo, eles dão preferência para as pessoas que estão empregadas. Mas como é que, gente, Como eu vou você ter vai? um emprego se eu Aí você vai numa preciso- entrevista de emprego e pergunta o que você vai fazer com seu neném. Porque Ai, perguntam então, isso, né? O que depois- você vai fazer o com que seu você vai fazer? neném? Então, depois, gente, que eu conseguir esse emprego, aí eu tenho mais chance de conseguir colocar ele na creche. Não Então, tem sentido. é muita coisa, gente, assim, que... Não, Até e aí- se preparar, né, profissionalmente, porque as mães passam um período de afastamento no mercado de trabalho. Aí, para voltar, de repente, a estudar ou resolver mudar de profissão, enfim. Como é que você vai se dedicar a isso com a maternidade? E daí tem que se encaixar no mercado de trabalho para daí você ter acesso ao direito? E aí entra mais um fator para acabar com a saúde mental da Com mulher e da mãe, certeza, né? um desgaste. Porque a pressão por ser a mãe perfeita, a pressão por voltar a trabalhar, que existe também, né?
E aí você também pode colocar no meio aí a educação positiva, porque a mãe perfeita é educação positiva, mas ninguém é positivo 100%. Assim, Não, e com o desgaste, né? E aí acaba com você. Mais uma vez, você está perseguindo ali um horizonte que você nunca vai chegar lá no perfeito, a gente está falando né? sobre política pública, né? Porque Sim. todas essas coisas envolvem situações que o poder público deveria se colocar como prioridade, porque quando a mãe é afetada, a mãe é que mais aparece, né? A saúde mental da mãe é que fica mais em evidência, porque às vezes acontece de ter um surto, de fazer algum tipo de... E ela que interfere na saúde, inclusive, da família, né? Exatamente isso. Da família, né, todo das mundo crianças. acaba sofrendo. Sim, se a gente cuida da mãe, e é uma das coisas da campanha, né? Cuidar de quem cuida, a gente cuida do mundo. Quer dizer, se a gente cuidar da mãe, a gente cuida de todos os outros. E cuidar da mulher, né? Não só de uma potencial mãe, inclusive. Exatamente. Né? Prevenir, né? A gente observa que a grande maioria das mulheres já tinham algum transtorno psíquico. E aí, quando a gente não tem essa prevenção, óbvio que vai estourar a hora que chegar, né? Fazer aquele boom da maternidade. E aí, falando ainda do poder público, né? A gente teve outras demandas para mandar para a prefeitura. Bacana. E uma delas é um estudo para a implementação do pré-natal psicológico. Essa é uma ferramenta nova que, inclusive, a gente aprende nesse curso de capacitação que a gente está fazendo pela campanha Maio Furtecor. E esse é um treinamento específico para psicólogos, psiquiatras e psicanalistas. Se eu não me engano, não tenho certeza se psicanalista também, mas é psicólogo e psiquiatra. E aí eles fazem esse treinamento, eu acredito que ele seja pago, né? Tem uma metodologia um curso RAIS. Que ela que está dando, é Ela pago. que dá, né? É a metodologia RAIS, que é um estudo... A RAIS é a pessoa que fez. a RAIS é a Alexandra Reis, se eu não me engano. É uma mulher. E aí, esse treinamento para que seja feito, né, algumas ações dentro do pré-natal, né? Igual tem o pré-natal obstétrico ali, técnico, que exista também esse pré-natal psicológico, que a gente consiga resolver o máximo de questões ali na gestação. Que ajuda no técnico, inclusive. Que ajuda no técnico, inclusive, né? Porque o técnico acaba sendo muito engessado, muita questão, assim, procedimental, não olha... né? Procedimental, e não olha aquela pessoa com uma certa individualização que inclusive é um dos pilares do SUS, né? Que é olhar a pessoa de forma integrativa. Isso não acontece na grande maioria das vezes. Então, esse estudo para implementação é uma das propostas que a gente quer falar com a Fundação Municipal da Saúde para, né, dentro, até mesmo, se não houver chances nenhuma de colocar mais psicólogos dentro das UBS, que esses psicólogos que, aliás, na atenção ali primária, que esses psicólogos façam esse treinamento, pelo menos, né? Óbvio que vai também incluir gastos, mas é uma ferramenta que, assim, até não é tão a longo prazo, porque os custos da saúde mental materna ultrapassam 8 bilhões no Brasil. Então, a gente poderia diminuir esse custo na prevenção, né? Então, é uma questão mesmo de pesquisar, né, e estudar os benefícios desse treinamento para evitar, quando você diz isso, eu me lembro de um debate que aconteceu em 1989. Provavelmente uma de vocês era nascida ainda, ou já eram pequenininhos. Enfim, entre o Brizola e o Fernando Henrique Cardoso, que eram candidatos a... Não, isso foi um pouquinho depois, não foi em 89. Que o Fernando Henrique falava sobre como era caro o CIEPS. Né? CIEPS eram as escolas integrais que o Brizola inventou lá no Rio de Janeiro na época. Né? Daí ele falou assim, caro é ignorância. Né? Caro é ignorância. Investir em educação não é caro. E saúde é a mesma coisa, é isso que você está falando. Né? Os custos para você, os custos que o Estado tem com os problemas de saúde mental materna poderiam ser... se você dedica um valor antes, sai muito mais barato você prevenir do que lidar com os custos. A mesma coisa de morrem não sei quantas pessoas por acidente de automóvel. Né? O custo que o poder público tem com traumatismos e tal, se investisse em campanhas de educação do trânsito e tal, poderia ser muito menor. Né? E daí não seria tão caro. Né? Tão caro. Acho que o primeiro estudo sobre isso, de saúde mental materna, foi no ano passado, né? E aí elas viram... aqui do Brasil.
Já tinha na Europa, tinha, né, na França, acho. E aí elas viram quando saía, agora eu não tenho dado também. E que daí quando tinha o suicídio, tipo, aumentava muito mais isso. Mas como a Ivana falou, tem também a questão da família, né? Porque uma mulher com a saúde mental afetada, ela afeta a família inteira. Um dos motes da campanha esse ano para chamar a atenção do poder público era exatamente esse, tipo, uma mãe que não está bem, e tem pesquisas também mostrando isso, os filhos não estão bem, né? Isso impacta diretamente na saúde do filho. Só que elas colocam assim, isso é importante, chama atenção. Só que também, mais uma vez, coloca a mulher como a que é responsável, então, totalmente por isso, culpabiliza a mulher por uma questão, então, eu estou aumentando o risco do meu filho ter uma depressão, né? Então, mais uma vez, você coloca a mulher nesse lugar, apesar de ser importante, porque mostra aí pra gente que tá uma geração que vai ser afetada, por isso a gente não olhar para isso agora, né? Mas a saúde mental da mulher, da mãe, importa, assim, porque ela é uma pessoa que importa, independente de ter o filho e de afetar o filho ou não. Acho que mas as questões biológicas, ainda, né? Elas levam para o patamar sociológico, né? Porque já que o homem não amamenta e nem faz a gestação propriamente dita, né? Não participa ativamente da gestação, acaba trazendo responsabilidades, entre aspas, que aparentemente ficou normal. Isso é a mulher que tem que fazer. Não, né? Aquela questão de, por exemplo, a gente ouve até nas gerações anteriores, assim, viu, gente, vocês são muito mimizenta, eu tive 7 filhos e dei conta. E aí a gente vê o que é esse dar conta hoje em dia, né? Como rede que de apoio. Essas crianças? Rede de apoio. Somos frutos, inclusive. Somos frutos das mulheres. E assim, gente, isso não é um julgamento, porque elas fizeram... A gente não, o fala, possível. Elas fizeram o melhor que elas poderiam com o que elas tinham. Né? Foram as mães possíveis. As mães possíveis. Mas assim, eu acho que até, né, falando sobre isso, a questão é, a responsabilidade vai ser inerente. Isso eu acho que a gente não vai conseguir retirar, porque a responsabilidade, ela existe. Sim. Mas a gente pode compartilhar a responsabilidade, dividir a responsabilidade. E mostrar que, cuidando realmente da saúde mental da mãe, acho que pelo tamanho da responsabilidade, está proporcionalmente o tamanho que a atenção que a gente deve dar nos cuidados desta mãe. Uhum. Porque ela, sim, vai formar, principalmente nos primeiros anos de vida, uma parte essencial do desenvolvimento humano. Então, a gente cuidando realmente das mães, a gente vai estar, sim, impactando novas gerações. Sim, com certeza. E tá muito bom a conversa aqui. Infelizmente, nosso tempo é pequenininho, é pouco, temos 1 hora e pouquinho. Mas essa coisa da rede de apoio, eu queria, quem sabe, a gente fechar com isso aqui. Quando a gente vê, né, as nossas avós e tal, eu tive 11, nossa, eu dei conta e tal. A situação é totalmente diferente da de hoje, né? Uhum. Hoje as famílias estão cada vez mais nuclearizadas, assim, não, né? É só quando tem pai, mãe e um filho, ou 2, né? A avó mora longe, as tias não têm contato. Quando tem tias, às vezes tem 2 ou 3, uma mora numa cidade, outra mora na outra. E era muito diferente essa relação há 40 anos, por exemplo, né, que todo mundo morava no mesmo bairro. A distribuição de renda também era diferente, né? Dúvida, hoje o casal precisa, às vezes, sair trabalhar para poder, os dois trabalharem para poder dar conta, né? E o filho mais velho também cuidava do filho mais novo, exatamente, né? A gente vê muito isso. Com 11, assim, a minha avó teve 11 filhos, né? E todos assim, tipo, sai de uma gestação, já emenda na outra, enfim. As minhas tias, né? A diferença de 1 ano, 2 anos para cada uma. E todas elas contam que os mais novos eram cuidados por elas. Sim. Né? Já com 11 anos, 10 anos, já tinham essa responsabilidade. Né? E ainda que, entre aspas, vamos dizer assim, a família da minha mãe teve sorte, porque teve 9 meninas e 2 homens. Então, elas se ajudavam mais. Né? Sim. Esse sorte, né? Poderia ser igual, né? Na verdade, não tem essa diferença, né? Que nós temos 2 homens e 9 mulheres. Uma questão cultural, né? Que a gente está transformando agora. E essa é a luta, né? E a gente não quer criar sobreviventes, né? A gente quer criar seres humanos, tipo, felizes, que vivam em plenitude. Que sobrevivam. E a gente não quer só sobreviver também, né? A gente quer viver a maternidade, viver ser mulher, né? Viver tudo que a gente pode viver plenamente também, né? E transformar, não só sobreviver aos filhos. Transformar assim. transformar lógico, a sociedade, sim. Transformar gerações. Acho que esse é o grande objetivo, é transformar porque, vidas. O papel da mulher-mãe é muito potente, né? Na transformação da sociedade, eu acho que E assim, a gente tá falando aqui de um lugar de privilégio, né? De mulheres brancas, né, de classe média, baixa,
mas que não estão vivendo na periferia, né? Então, a gente já começa ali que a gente não sofre racismo, né? Então, essa diferença, assim, é muito crucial e é muito importante, porque a gente não conseguiu fazer esse recorte dentro dessa campanha desse ano. A gente não conseguiu... por mais que realmente falar sobre racismo é um papel de todas as pessoas, não precisa, né, ter necessariamente uma mulher negra ou um homem negro como representante da campanha, mas é importante que a gente tenha essa visibilidade também, mas a gente também entende que é muito mais difícil conseguir essa disponibilidade que a gente tem, porque, na verdade, a gente fez várias coisas com as nossas crianças junto. Foi extremamente desgastante. Mas esse recorte precisa, e as mães de crianças neurodivergentes também. Né? Então, existem muitos aspectos. É bastante trabalho para o ano que vem, hein? Muito trabalho. Que já estão começando a fazer já. Vários desafios pela frente, né? Essa reunião com a Fundação Municipal da Saúde, que também prevê essa questão do calendário do ano que vem, o que eles vão fazer de ação, né? Tipo, o tanto que a gente, como representante, quer muito estar presente lá para saber o que vai ser feito. Realmente, vai ser feito com embasamento científico, que é uma das diretrizes da campanha, ou eles vão... Porque eles fizeram uma ação paralela no dia 30 de maio, com a vereadora lá em questão e com a prefeita. Eles fizeram dentro da igreja lá, dessa vereadora, e a gente não sabe o que foi a sessão, a gente não sabe se seguiu as diretrizes da campanha, sabe? Então, a gente fica preocupado para que lado que vai o Maio Furtacor aqui em Ponta Grossa. Então, por isso que a gente realmente insistiu para estar presente dentro dessa comissão de organização, né? A gente até vai ver, inclusive, nessa mesma conversa vai ser visto sobre a saúde da comunidade LGBTQIA+. E isso também é... Isso são também vários é recortes, né? Mas isso também é um recorte dentro da maternidade, né? Porque, sem dúvida. né? Assim, gente, é muita coisa. E, além disso, também a integração entre gerência mental e saúde mental materna, né? De ter dentro da saúde mental aqui de Ponta Grossa esse recorte. É importante que tenha, é importante que as pessoas entendam a importância de ter essa divisão mesmo, né? Da diferença que isso faz. Bacana. Muito bom. A gente podia falar bem mais coisa ainda, né? Ia render papo aqui, né? Acho que eu vou convidar vocês aí para mais alguns episódios aí. Vamos fazer junho Furtacor, Então. julho Furtacor. Não acabou, né? Uma coisa que eu sempre falo, maio constante, acabou, mas né? a luta continua. Então, assim, acabou mesmo a campanha oficial dia 31, mas a gente ainda tá com várias ações e elas vão surgindo. Igual aconteceu com a campanha, né? Que a gente não pôde sentar para se programar e as coisas foram acontecendo. É assim que tá acontecendo agora. Maio acabou, mas a gente continua, né? Estamos aqui. Estamos aqui. Muito bom. Legal, bacana. Obrigado a vocês. Obrigada. Quero obrigada. desejar muito sucesso nessa empreitada, que é uma empreitada difícil, que vocês estão assumindo agora, né? E claro que tem a ver com as vivências de vocês, mas que outras pessoas que não vivem, que não tiveram experiências como vocês têm, né, da maternidade, principalmente os homens também atentem, né, para esse tema. Olhem para suas mães. Também, Olhem né? para suas mães, as mães possíveis que tiveram. Exato. E consigo colaborar. E, principalmente, aqui um apelo, não só à sociedade em geral, mas às lideranças políticas de Ponta Grossa. Né? Vocês tiveram algum apoio do PSOL? Acho que o Geraldo Stocco também deu algum apoio ali, ou pelo menos participou da audiência. Da audiência, já é alguma coisa, né? Com certeza. Melhor do que os que não Melhor do que não fizeram nada. nada, absolutamente nada. Mas essas pessoas se debrucem sobre os temas e apoiem essa iniciativa, porque é importante não só para as mães, é para toda a sociedade. E eu queria agradecer vocês e você também, que esteve com a gente nessa 1 hora e pouquinho aí, para falar desse assunto tão importante. E na semana que vem, se você estiver a fim de papo, tem mais um episódio no canal. Até lá! Até mais. Tchau. Obrigada, gente.